Quando a gente fala privatização, é uma palavra mágica, né, para o mercado, porque se a gente pega o histórico de privatizações do Brasil, a gente tem exemplos claros. Embraer, Vale, são empresas que no passado, por ingerência, elas sofreram muito, né? Eu vou conversar agora com Pedro Gaudi, analista de investimentos da Magliano Corretora. Cenário atualmente para o mercado, economia, como é que os investidores estão respondendo a isso? Então, quando a gente fala em cenário econômico, a gente tem que dar uma olhada no todo, né? O mundo hoje está um pouco melhor desde a crise de 2008, né? A gente tem nitidamente os Estados Unidos se recuperando, né? Tanto que o Fed já começa a mudar a questão dos juros, né? O Banco Central Europeu também, o Mario Draghi, já começa a sinalizar que ele vai cortar o programa de estímulos que era necessário para a economia fluir. A gente percebe que a China, que é uma grande preocupação pela importância dela no contexto global, né? É o segundo a locomotiva do mundo. Ela teve um primeiro trimestre muito bom, um segundo trimestre que preocupou, mas ela já está mostrando que ela está se mantendo, então a economia está conseguindo ficar no pouso suave, como o mercado falava. Para quem cresceu 11% ao ano por décadas, crescer 6,5% é muito bom, né? Então tudo que a gente está vendo agora, a partir do terceiro trimestre, é que a economia vai conseguir se comportar nesse nível, né? Logicamente, mais para frente ela pode decrescer, o que seria até normal, né? Mas de uma forma geral, lá fora, né, o mundo está melhorando. E aí a gente vem para cá, Brasil. O Brasil também está melhorando, né? O que acontece é que desde da saída do governo anterior, o governo Dilma, a crise que estava se aprofundando no país parou de afundar, vamos dizer assim. É lógico que tem muita coisa que preocupa, né? Principalmente do lado da corrupção, que pega a todos, não escapa nem o presidente interino escapa. Isso engessa um pouco a economia, mas o que a gente está vendo é que sinais de recuperação estão sendo vistos em todos os lados, né? Seja indicadores de atividade, na indústria, nos serviços. O desemprego continua muito elevado no país e ele vai continuar assim, só que ele já parou de cair e começa a voltar. Isso é um processo lento que vai acontecer, né? Mas de qualquer forma tem coisas importantes. Por exemplo, a inflação. A inflação ela está muito bem comportada, a ponto, né, do Banco Central reduzir a Selic com uma rapidez que até impressiona, né? Não faz muito tempo a gente falava em inflação, uma Selic de 10%, olha, pode chegar a 9%. E hoje já se fala em até 7,5% para o final desse ano. Além disso, dentro desse cenário de que o governo não pode ir nem para lá nem para cá, a gente pode esperar que algumas medidas sejam tomadas no sentido de você se desfazer de ativos, né? Provavelmente, alguns ativos importantes dentro do país que estejam numa situação um pouco mais, vamos dizer assim, necessitando de aporte, no qual o governo não tem condições de fazer, talvez a saída seja procurar um parceiro privado. Então a gente pode ter algumas notícias no sentido de venda de concessões de aeroportos, rodovias, de uma forma geral, ativos aeroportos, Congonhas, por exemplo, né? E talvez algum ativo importante dentro das grandes estatais, ou fatiando ou não. Isso vai depender muito do momento e de como o governo enxergar isso como fonte de renda. Como a Bolsa responde a tudo isso? Olha, a Bolsa, quando a gente fala privatização, é uma palavra mágica, né, para o mercado, porque se a gente pega o histórico de privatizações do Brasil, a gente tem exemplos claros. Embraer, Vale, são empresas que no passado, por ingerência, elas sofreram muito, né? A Embraer, por exemplo, é uma empresa que para quem é um pouquinho mais velho, que acompanhou a empresa antes de privatizar, era um festival de prejuízo. É uma empresa tecnologicamente atrasada, e hoje ela é o que é. Uma empresa de ponta, uma empresa que se destaca no mundo inteiro com produtos maravilhosos. A Vale hoje é uma das maiores mineradoras do mundo, é a maior empresa de minério de ferro do mundo, né? O Brasil é abençoado, né? Minério de altíssima qualidade, então tudo que foi privatizado no Brasil deu certo, né? Tudo não, mas tem a Golden Share que o governo pode interferir.
Nunca aconteceu nada nesse sentido. Por que da Golden Share? A Golden Share é importante porque, como são setores de economia importantes para o país, não é para o governo, não é para o país, o governo tem que, de alguma forma, ter controle sobre isso. Me foi feita até uma pergunta, no passado a Embratel tinha Golden Share, né? Poxa, mas o que aconteceu tudo? Eles venderam a Embratel para a Telmex e o governo não fez nada? Quer dizer, peraí, o setor como um todo sofreu uma modificação muito grande e aquelas telecoms que estavam em volta compraram concessões para fazer o mesmo serviço que a Embratel fazia. Então, a Golden Share, no caso da Embratel, não teve importância nenhuma relevância para o governo, mesmo que a Telmex mudasse o modelo de trabalho dela. Bom, o que a gente vê assim, podem surgir, né, ativos importantes para o mercado e o mercado, se surgir, vai gostar, né, com certeza. A gente teve um teto do Ibovespa em metade de 2008, quando antes começou a crise, né, a crise para valer, a crise global. Ela começou em dezembro de 2017, mas ela só entrou na economia real em junho de 2008. Foi quando os mercados desabaram, os ativos perderam valor. Então, o Ibovespa naquela época ele bateu 73 mil pontos, mais ou menos, né? E a gente tem grande potencial desse nível de pontuação ser alcançado ainda nesse ano, né? Isso é claro, se tudo que eu falei sobre cenário permanecer de uma forma positiva, e tudo indica que sim. Quais são os riscos que a gente vê nesse cenário econômico hoje no mundo? Estados Unidos, governo Trump, né? Coreia do Norte, a postura do presidente lá, né? Atentados terroristas é um fator que vem crescendo muito no mundo e preocupa, apesar que quando acontece um evento, um atentado terrorista, ele é pontual no mercado financeiro, ele causa aquele estrago no mercado financeiro, mas logo o mercado se recupera, né? É claro que essa dinâmica tem que ser acompanhada porque, infelizmente, Estado Islâmico, essas regiões estão provocando muito o mundo. A própria Coreia do Norte é um risco, então a gente tem que ficar de olho e isso pode ser um impeditivo para que esse cenário se materialize. Mas de forma geral, eu vejo assim, o cenário de economia caminha bem e não há por que a Bolsa não ir, né, em sentido positivo. Então, a expectativa para a Bolsa continua muito positiva. Que setores você destacaria? Tá, vamos lá. A gente teve agora a finalização dos resultados do segundo trimestre, né? De uma forma geral, a gente viu que os resultados, na média, né, vieram bem positivos. Primeiro, a gente tem que olhar aqui. No ano passado, no segundo trimestre do ano passado, as empresas enfrentavam uma crise muito séria no país. Então, todas as empresas elas passaram a adotar mudanças de reestruturação muito profundas, seja corte de custos, seja em despesas operacionais, adequação de pessoas, não é à toa que o desemprego está tão grande. Então todo mundo se preparou para uma continuidade daquela crise. E como a gente falou, a crise está chegando ao fim, então já começa a melhorar. Então, fatalmente, quando você compara um resultado do segundo trimestre desse ano, 2017, contra o segundo trimestre de 2016, já há uma melhora por si próprio, por essa adequação. E a tendência, qual que vai ser? A partir daqui, terceiro trimestre, quarto trimestre, os resultados serem melhores, porque a base comparativa era fraca. E isso é importante pelo seguinte, porque a partir do momento que a empresa gera mais resultado, ela gera mais lucro, né? Ela cria mais valor no valuation da empresa. E, consequentemente, para o investidor que procura essas revisões de preço justo, de valor de empresa, isso aponta que existe mais potencial ainda. Por isso que eu digo que a Bolsa o Ibovespa tem tudo para passar dos 73 mil pontos esse ano, né? Até porque os resultados viram melhores. Quando a gente olha setor por setor, a gente tem que avaliar a condição até setorial. Por exemplo, no caso de frigoríficos, a gente teve o problema da carne fraca, né, que acabou atrapalhando em muito algumas empresas. A gente teve a questão da JBS, também que influenciou o preço do boi gordo. Então, tudo isso acaba criando uma situação pontual no setor. Então, esses setores tiveram resultados mais fracos por conta disso, mas com tendência de recuperação. O JBS é um caso à parte, ela conseguiu reverter a situação de uma eminente recuperação judicial com um acordo com seus credores financeiros, e aí vai vendendo ativo e tudo mais, e Minerva e Marfrig tocando o barco delas. BRF, no caso, é uma empresa que tem tido muito problema de resultado com a parte de
de grãos, de estocagem de grãos, e aparentemente com uma safra muito boa que veio agora, a tendência é que os preços caem e ela consiga se recuperar, né? Mas isso é uma coisa para ser acompanhado, porque é mais estratégico do que formal por causa da queda de preço. E demais setores? Então, quando a gente pega a Vale, por exemplo, o resultado dela não foi bom puramente por uma questão de comparação de preço de minério que subiu muito lá atrás e caiu um pouco no segundo trimestre. E variação cambial, que realmente foi o que impactou o resultado. O resultado veio fraco, mas esperado. Petrobras, o resultado veio fraco porque ela reconheceu no resultado um monte de ajustes, né? Não operacionais, ajustes, perdas, enfim. E o resultado também veio fraco, mas também não assustou, porque o Pedro Parente está fazendo um belo trabalho lá, a empresa, a tendência dela é melhorar o resultado. Eletrobras, o resultado foi péssimo, esperado e sabido por conta da MP 579 lá atrás, que ela não consegue ter receita ajustada conforme as outras empresas. Banco do Brasil, o resultado veio bom, todos os bancos vieram com resultados bons, a parte de provisão de devedores duvidosos não assustou tanto como se imaginava, então o ROI, a rentabilidade desses bancos continua muito altas, então o setor de bancos também foi muito bem. Incorporadoras reflete o cenário econômico do desemprego, né, onde você teve muita devolução de imóveis, bancos tomando financiamento, o setor de incorporadoras ficou com um estoque muito grande de imóveis prontos. Então, logicamente, se você tem um estoque de imóveis pronto, você não vai fazer lançamento, você vai primeiro liquidar aquilo. Então, ainda o setor, não é que está patinando, mas ele está tendo que limpar todos aqueles passivos e ativos que ele tem lá para voltar a comprar terra e fazer lançamento e principalmente algumas dívidas. Varejo. Setor de varejo, logicamente o fator desemprego é inibidor, mas a gente começa a ter que inflação caindo, juros caindo, você começa a ter melhoras, até porque elas também fizeram limpeza de estrutura, né, no passado. Então a gente começa a ver algumas empresas surpreendendo em termos de resultado, Pão de Açúcar, por exemplo, apesar de não ter sido um número fantástico, ele já veio melhor. Carrefour, que é nova na casa, também veio com um resultado bom. Lojas Renner, Magazine Luiza. Então, assim, o setor começa a mostrar melhora e, como eu falei, já que a expectativa de melhora da economia, o terceiro e quarto trimestre também deve ser bem positivo. Pedro, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascope TV. Ok, eu que agradeço. Um abraço a todos. Luciene Miranda para a Ducascope TV.